Conexão Itajubá está recebendo aqui, nas ondas da Panorama, meu amigo Edmar. É um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa com o pastor, né? Bem-vindo ao Conexão Itajubá. Isso. Bom dia. Obrigado, Otávio, do convite. É um prazer estar aqui com você, né? Mais uma vez, agora num outro papel, né? Outro papel. Pois é, Edmar. Edmar é da igreja... Isso, sou do Ministério ID Pregai, né? Nós temos um trabalho que se chama O Amor de Família, que trabalha especificamente com famílias, eu e a minha esposa, a Tati. Edmar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão super importante que nós estamos nos deparando, que é exatamente o problema que nós estamos enfrentando com essa nova realidade, né? O novo normal, que é a obrigação de estarmos confinados, né? Não podemos sair, isso tudo está sendo limitado, não podemos nos abraçar, não podemos, enfim. E muitas pessoas estão sendo forçadas a ficar dentro de casa. Uma das coisas que nós já sabemos, que a convivência em si é uma questão às vezes difícil, né, Edmar? Eu gostaria que você tem um trabalho junto com a sua esposa dedicado aos casais. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho. Tá, ok. Então nós temos um trabalho que se chama O Amor de Família, né? Mais de 12 anos a gente trabalha com isso. Como é que surgiu esse trabalho, Otávio? Primeiramente foi das necessidades que eu e a Tati tivemos no começo. As dificuldades do casamento, que você sabe que o casamento é um desafio. Duas pessoas diferentes, vindo de famílias diferentes, criação completamente diferente, se juntam, entram debaixo de um teto, e essa convivência, conforme você falou, ela realmente é desafiadora. E nós enfrentamos lá N dificuldades e a gente foi buscando, né, informações, terapia, curso, livro, um monte de coisa para poder ajustar a nossa vida. E percebemos que do nosso lado havia um monte de gente também que passava as mesmas dificuldades, e a gente começa a ajudar um, ajuda outro, então surgiu aí esse trabalho, né, Um Amor de Família. O pessoal pode conhecer aí no Facebook, YouTube, Instagram, Um Amor de Família Oficial. E a gente está aí ajudando, Otávio, no sentido de ser facilitador, né? Porque a gente ainda tem desafios sempre, né? Vamos junto. Mas, Edmar, e aí, você tem percebido essa dificuldade na relação dentro da família com essa pandemia, uma vez que está todo mundo ficando nervoso? Mas o que aconteceu, né, Otávio, com a pandemia? A pandemia, na realidade, ela só veio potencializar aquilo que estava escondido dentro dos lares. Olha o que acontecia na família. O cara saía para trabalhar de manhã, muitas vezes a esposa também, o filho ia para a escola, ficava com a babá, ficava na creche, e o pessoal voltava à noite para casa, né, cansado, vamos trabalhar aqui, janta, toma banho, deita, dorme, e o outro dia vem, e a dinâmica era muito rápida para não se estabelecer a convivência. Então o que aconteceu com a pandemia? Ela veio e potencializou. Agora eu tenho que conviver com a minha esposa, tenho que conviver com os meus filhos, só que eu não sei conviver. Eu não estou tendo essa comunhão familiar. Não é que eu não estou tendo agora, eu já não tinha, só que a correria do dia a dia meio que ofuscava isso, entende? E agora as pessoas estão dentro de casa e elas não sabem ter essa convivência. Aí tem um aumento, que você comentou aí, violência doméstica. Por que tem violência doméstica? O cara casou, está um tempo casado, mas ele não sabe lidar mais com a esposa, e a esposa não conhece mais esse marido. E eles não conhecem mais os seus filhos, eles perderam essa comunhão, entende? E aí é onde está tendo vários problemas aí com relação à violência doméstica, a separação, Otávio, assim, muita separação. Outro problema, se eu posso já comentando aqui, muita violência sexual. Olha o que acontecia antes da pandemia. A criança estava na escola, estava na creche, muitos professores e pessoal de creche observavam as crianças e via alguma alteração, às vezes avisava os pais, avisava alguém responsável. Hoje, essas crianças, ninguém está observando essas crianças, então elas estão sendo de repente molestadas dentro do lar, e tem acontecido muito, só que isso não tem vindo à tona. Tanto é que caiu o índice oficial, né, de questão de abuso sexual, mas caiu por quê? Porque não está tendo denúncia, não está tendo mais observação de pessoas que observavam antes, por exemplo, professores. Olha só, então é uma situação extremamente complicada. Extremamente complicada. Espiritualmente falando, como as pessoas podem se ajudar nessa questão, porque psicologicamente falando, isso tem sido dito, repetido, olha, aprende, faz uma atividade física, faz isso, faz aquilo.
Mas eu pergunto a você, cadê Deus nessa hora? Então, aí vamos colocar o pano de fundo para minha fala aqui do que a gente acredita, né? As famílias, elas estão sem Deus, as famílias estão sem um parâmetro espiritual, elas não têm regras a seguir, elas não têm um parâmetro que realmente venha conduzi-las dentro de um modelo de família que a gente acredita ser o modelo que Deus criou, porque é Deus que criou o casamento, Deus que criou a família. Então, funciona assim, você tem carro, eu também, você quer arrumar alguma coisa no seu carro, o que você faz? Primeira coisa, você vai lá no manual olhar, como é que funciona esse ar-condicionado, quantas libras que eu tenho que pôr no pneu, você não faz isso da sua cabeça. O ser humano é a mesma coisa. Como que o ser humano se comporta, se conduz para que ele seja então feliz e abençoado? Eu tenho um manual, que a gente acredita, a Bíblia é Sagrada. Otávio, tirando a questão religiosa, vamos dizer assim, da questão da Bíblia. A Bíblia é um livro que, além de ser o livro mais vendido do mundo, né, mais traduzido, se for pôr em ranking de Veja, né, o pessoal fala, o livro do fulano, a Bíblia estourada, é o mais vendido e lido. Ela é um manual de conduta social extremamente importante. Como é que eu me conduzo no casamento? A Bíblia traz isso. Como é que eu me conduzo com os meus filhos? A Bíblia traz. Como é que eu me conduzo com as finanças? Tem todo o ensinamento. Então, mas eu não sou religioso, eu não aceito. Então, ok, a Bíblia é o manual do ser humano. Então, o que está faltando hoje? Está faltando a gente buscar no manual como é que eu devo hoje conduzir a minha vida nas minhas relações familiares. E claro, falta um compromisso com Deus, falta a pessoa verdadeiramente ter esse temor a Deus, que com certeza ia fazer uma diferença enorme. Né? Mas, Edmar, pastor, a Bíblia já existe há muito tempo. Sim. Tem alguns milhares de anos, né? Ela se considera o Novo Testamento, 2020 anos. Por que essas pessoas já não estavam usando o seu manual, né? E o que diferencia o antes e o agora em relação a esse comportamento? Bom, o comportamento mudou, mas por que muitas pessoas que têm lido esse manual mudaram o comportamento? Não seguem mais o manual? Está lá no manual, está lá escrito. Sempre esteve. Por que Otávio, quem segue, lá tem um versículo que diz assim, não sejamos somente ouvintes, mas praticantes, ok? Então não adianta você só ouvir, você tem que praticar. Quem ouve, quem pratica, ela mantém um equilíbrio emocional nesse momento de crise, ela mantém uma segurança na sua vida, ela não vai se desesperar. Quem faz isso? Quem lê simplesmente, vou ler lá, mas não seguir, não resolve nada. Agora, o que a gente percebe na maioria das famílias? As pessoas não fazem isso, as pessoas não vão buscar Deus para resolver os seus problemas, elas não vão ter uma orientação. Chega um casal para mim com a minha esposa, fala, nós estamos querendo separar porque a gente já tentou tudo. Tentou tudo? Quantos cursos de casal você fez? Quantos livros você lê? Quantos aconselhamentos você teve? Entendeu? Então as pessoas não buscam, de verdade, verdadeiramente, é uma busca muito frágil, quando tem, muito frágil, entende? Então... Agora, essas pessoas não buscam porque não sabem onde buscar, ou o que acontece? Ou não buscam porque também não é conveniente para elas essa busca? Bem, na minha opinião, eu acho que é mais falta de conveniência, porque não saber onde você buscar já ajuda para um casamento é muito complicado, porque nós estamos, qualquer coisa que você queira buscar na internet. Outro dia eu quis fazer lá um doce com as minhas crianças, eu falei, eu quero fazer aqui eu não lembro o que foi lá, tipo, põe mais fácil é brigadeiro. Põe bolacha com maionese lá, sabe? Eu esqueci o nome. Bota lá, cara, já tá a receita. Então não tem hoje, falar assim, não achei lugar que eu não possa ter uma ajuda. Então acho difícil, mas é negligência e realmente uma dureza de coração. Edmar, deixa eu botar uma pimenta nesse tempero aí, que é o seguinte, a Bíblia é interpretativa. São textos que as pessoas interpretam muitas vezes segundo a conveniência delas. Isso não pode também estar dando aí uma meia atrapalhada em quem não tem essa leitura, por exemplo, que você tem, essa interpretação que você tem? Sim, eu acredito que tem muita coisa assim. Agora, com relação a coisas básicas da vida, por exemplo, com relação a casamento, a Bíblia é muito clara, não tem muita coisa que você vai, mas é muita dúvida, entendeu? Com relação ao convívio entre marido e esposa, entre filhos, a Bíblia está muito clara. Então tem muitos assuntos que a Bíblia é clara. Outros, ela nem fala. Por exemplo, você sabia que a Bíblia não fala de namoro?
A Bíblia, você fala, eu quero achar um versículo que fala de namoro. Não é, porque na época bíblica não tinha namoro. As famílias arrumavam um casamento, chegava no dia, você conhecia lá e casava. Então, tem assuntos que realmente ela não fala, mas a maioria dos assuntos são essenciais para a vida, como o relacionamento familiar, está muito claro, entendeu? É claro que tem interpretação para tudo, né, Otávio? Sim, sim. Então, você acha que a leitura da Bíblia, a leitura do manual, como você está dizendo, é uma solução? É uma solução a leitura e a prática, ok? Ó, vamos lá, um compromisso com Deus verdadeiro. Quando eu assumo um compromisso com Deus, eu vou buscar aonde que eu conheço Ele? Através do manual que Ele mesmo deixou, que é a Bíblia, tá? É um quebrantamento, um coração aberto para aprendizagem, que é outra coisa que eu percebo muita dificuldade. Um coração aberto para aprender. Aprender só com a Bíblia, só com Deus, com relação à família? Não, aprender muitas coisas, mas vamos trazer aqui para a família, um coração aberto para aprendizagem. Por que eu te falei? Fizemos de tudo para o nosso casamento. Mas fez de tudo o que, criatura? O que você fez? Você fez algum curso? Não, mas curso... Você leu algum livro? Mas... Entendeu? Então, as pessoas estão fechadas para o aprendizado. E elas tomam decisões na dureza do coração. Já achei eu não estava aguentando essa mulher mesmo e vou separar. Nós não vamos falar aqui, outro dia a gente falar sobre divórcio. Eu já fui filho de pai separado. Então, há uma desgraça enorme quando há uma separação, viu, Otávio? Aí você tem uma sociedade toda quebrada por filhos de pais, muitas vezes separados. Pastor Edmar, qual é a sua mensagem final para o ouvinte da Panorama, para o nosso internauta? Bem, a minha mensagem é que, né, todas as famílias que nos ouvem, que nos veem aí, que verdadeiramente voltem seu coração para Deus, que busquem em Deus, né, a saída para suas vidas, direção, né, conselho. Olha, você precisa de... seu casamento está acabando, sua família está acabando, busque alguém. Nós estamos à disposição aí, estamos aí na internet, tem os contatos da gente, tem muita gente hoje para ajudar, tem muita palestra, então busque orientação, não tome decisão sem um conselho de alguém que é especialista naquela área, que saiba te orientar com relação à palavra de Deus. Então, não desanime, né? Não perca a esperança, não desfaça da sua família. Nós temos visto muitas famílias se desfazem. Não desfaça, porque o desfazimento na família traz consequências terríveis, e a gente vem com muitas famílias se desfazendo, uma sociedade crescendo assim, sem princípio, sem regra e totalmente, né, disfuncional. Então isso traz muitos prejuízos, mas a esperança em Deus, né? A esperança nele. Pastor, esse seu trabalho voltado para a família é encontrado qual é o endereço? Você falou em Facebook. Um Amor de Família Oficial. Um Amor de Família Oficial. Isso, tanto no YouTube, no Facebook, como no Instagram. Tá aí, tudo junto? Tudo junto, um Amor de Família Oficial. Beleza. Meu caro amigo, Pastor Edmar Ribeiro, foi um grande prazer estar conversando com você, estar aqui escutando as suas palavras de alento nesses momentos tão difíceis. Eu espero contar com a sua presença em outras vezes. Maravilha, tá. Eu que agradeço estar aqui, dentro desse momento gostoso. É bom falar sobre isso, que a gente sabe também, Otávio, está finalizando, quão bom quando uma família é restaurada, um casamento é restaurado. Com certeza. É muito bom. Então, Deus abençoe a todos aí. Obrigado, viu? Esse é o pastor Edmar Ribeiro, do Ministério de Ide e Pregai, participando do Conexão Itajubá aqui nas ondas da Panorama.